Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre escalas termométricas. Então o que a gente entende por escalas termométricas? Antes de mais nada nós precisamos definir o que é temperatura, deixar essa grandeza bem clara para nós. O que é temperatura? A temperatura é o grau médio de agitação das moléculas ou partículas, ou seja, que está associado à energia média, a energia cinética média por molécula do corpo ou da substância, ok? Então, o que é temperatura? É a grandeza que mede o grau médio, que é dado pelo grau médio de agitação das moléculas ou partículas de um corpo ou de uma substância, ok? Então, quando a gente entende temperatura, a gente entende que as partículas elas estão agitadas, mas como medir esse grau de agitação? Então, para isso, nós utilizamos o termômetro. O termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura. Como funciona o termômetro? Ele funciona com base no equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico, professor? Vamos lá, equilíbrio térmico, não esquece não. É quando dois ou mais corpos estão à mesma temperatura. Então, dois ou mais corpos estão à mesma temperatura quando estão em equilíbrio térmico, ok? A lei zero termodinâmica ela diz o seguinte, que se um corpo A estiver em equilíbrio térmico com o B, se o B estiver em equilíbrio térmico com o C, logo o corpo A estará em equilíbrio térmico com o C. Então é uma lógica aristotélica, essa é a chamada lei zero da termodinâmica. É fácil, quando dois ou mais corpos estiverem com a mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico. Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, então eles estão à mesma temperatura. Se o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, eles estão à mesma temperatura. Logo, se esses estão à mesma temperatura, esses dois estão à mesma temperatura, esses dois também estarão à mesma temperatura, então a gente pode dizer que eles estarão em equilíbrio térmico. Por que eu falo isso? Porque o termômetro ele é construído, o termômetro clínico, aquele bem comumzinho, ele é feito de vidro e internamente ele tem mercúrio. Por que a gente utiliza mercúrio? A substância que a gente utiliza ali não precisa ser necessariamente mercúrio, pode ser outra substância. Mas a gente chama que tem que ser uma substância termométrica, que apresente dilatação linear, essa é a ideia, ou de uma maneira constante. Para cada grau, ela vai aumentando gradativamente e sempre igual à sua dilatação, o seu volume, tá? Utilizamos o mercúrio por quê? Porque ele é um metal líquido. Ele é um metal que a temperatura ambiente se encontra no estado líquido. E por ser um metal, ele tem um bom coeficiente de dilatação, ou um grande coeficiente de dilatação. O que significa, professor? A gente vai entender mais adiante. Mas eu já vou lhe explicar. Significa que quanto maior for a variação de temperatura, mais ele dilata. Então, mais visível é essa dilatação. Então, se é mais visível, a gente consegue perceber mais facilmente, por isso facilita a leitura da temperatura nesse termômetro. Então assim, se nós temos um termômetro, ele é feito de vidro, na parte interna ele tem mercúrio e eu encosto a parte externa embaixo do meu braço. Então significa que a temperatura do meu corpo irá equalizar a temperatura externa do termômetro. A temperatura externa vai equalizar, ou seja, o vidro vai entrar em contato térmico com o mercúrio e vai ficar em equilíbrio térmico com o mercúrio. Aí a gente diz o seguinte, se o meu corpo estiver em equilíbrio térmico com o vidro, se o vidro está em equilíbrio térmico com o mercúrio, logo o mercúrio estará em equilíbrio térmico com o meu corpo. E assim eu consigo medir a temperatura do corpo. Ok? Então, com base na primeira lei da termodinâmica. Pensando agora um pouquinho, nós precisamos perceber que do lado dessa substância termométrica tem uma escala termométrica. E o que é a escala termométrica? É uma escala que a gente utiliza para comparar a temperatura ou a dilatação sofrida por essa substância termométrica a fim de medir a temperatura. Então nós precisamos comparar com alguma coisa, por isso que eu disse comparar. Então o que nós vamos fazer? As escalas mais comuns do nosso dia a dia são três. É a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius é que a gente utiliza aqui no Brasil, então é bem comum. Quantos graus nós temos hoje? 20 graus. Graus o quê? Graus Celsius.
Qual é a temperatura lá nos Estados Unidos, temperatura ambiente? Se for a mesma temperatura que aqui, 20 graus Celsius lá, não vai ser medido em graus Celsius, será medido em graus Fahrenheit. Então vai ser uma outra escala. E no SI, nós utilizamos para medir a temperatura a escala Kelvin. Por que a escala Kelvin? Porque ela é chamada escala absoluta. Kelvin ele teve uma brilhante ideia. Enquanto que Celsius, Fahrenheit, Ramuar, Rankine, todos esses outros físicos que cada um construiu a sua, com base em alguma substância para comparar, em seus respectivos pontos de fusão e ebulição dessa substância, Kelvin teve a ideia de imaginar que essa molécula que está vibrando, ela parasse. E a partir dali fosse medindo a temperatura, o grau de agitação a partir dela parada. Então aí nós temos uma situação bem curiosa. Se essa molécula parasse de vibrar, seria o zero absoluto, é o que nós chamamos de zero absoluto. Então ele tem grau zero de agitação e por isso a gente não chama mais grau, a gente fala unidade de medida, a unidade de medida Kelvin. Então no SI a unidade de medida é o Kelvin de temperatura. A unidade de temperatura no SI é o Kelvin, tá? Mas nós vamos ter que falar da escala Celsius e da escala Fahrenheit. Então cada escala foi construída por um físico e ele teve como análise a uma substância específica. Mas hoje o que nós temos comum entre as escalas? Vamos analisar. Se nós temos a escala Celsius, ela vai apresentar pontos fixos. O que é um ponto fixo? Quando a gente fala ponto fixo, nós estamos analisando os pontos, são os respectivos valores de temperatura em qualquer escala, gente. Respectivos valores de temperatura, vou colocar entre parênteses, em qualquer escala, da fusão do gelo e da ebulição da água. Ebulição da água. Ou seja, você vai ter que se você pegar a escala Celsius, você vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição, ok? Um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Esses são os pontos fixos. Para cada escala tem o seu respectivo ponto fixo, ok? Por quê? Porque cada um utilizou uma substância diferente. Nós estamos utilizando agora para comparar essas escalas sempre a água e por isso chamamos de ponto fixo, ou seja, aqueles pontos que são notáveis. Por que a gente utiliza a água? Porque é uma substância abundante em todo o planeta. Então a gente vai utilizar a água, certo? Tá, professor, então quer dizer que na escala Celsius, eu tenho que o ponto fixo de ebulição é 100 graus Celsius e o ponto de fusão é 0. Na escala Fahrenheit, graus Fahrenheit, nós temos que o ponto de ebulição é 212 graus Fahrenheit e o ponto de fusão é de 32 graus Fahrenheit. Já na escala Kelvin, que nós não temos graus Kelvin, é só Kelvin, unidade, é 373 Kelvin o ponto de ebulição e 273 Kelvin o ponto de fusão. Então esses são os respectivos pontos fixos de cada escala. Ponto fixo de fusão, ebulição. Vou escrever aqui embaixo.
E esses são os pontos fixos de fusão. Ponto fixo de fusão, ok? Então nós temos esses dois pontos aí, o ponto fixo de ebulição e o ponto fixo de fusão. Certo, gente? Vamos agora pensar em comparar essas escalas. Se eu tenho, por exemplo, 20 graus Celsius, são quantos graus Fahrenheit? São quantos Kelvin? Então nós vamos começar a comparar e para isso nós vamos fazer uma conversão de escalas, ok? Então vamos falar da conversão de escalas. Conversão de escalas. Ou conversão entre as escalas, como você preferir. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos partir dessa primeira parte que nós já temos, os pontos fixos que são o ponto de fusão e ebulição da água. Vamos construir as três escalas. Vamos ter a escala Celsius, nós vamos ter a escala Fahrenheit, graus Fahrenheit, nós vamos ter a escala Kelvin. Professor, e se eu quisesse construir a minha, eu já vou explicar para vocês também, tá bom? A ideia é sempre a mesma, gente, ó, ponto fixo e ponto fixo. Então, se eu colocasse, imaginem que aqui nós temos um termômetro de mercúrio, Quando você tem o bulbo, né, você vai ter assim, isso aqui e isso aqui. Aqui está cheio de mercúrio, gente, ó. Aqui está cheio de mercúrio. Quando ele marcar essa altura aqui, ó, quando o mercúrio está nessa altura, você está no ponto de fusão. Ok? Se ela estivesse nessa altura aqui, que ficou meio estranho, né? Ó, se ele estivesse nessa altura aqui, seria o ponto de ebulição, ok? Então lembra, isso aqui seria um bulbo cheio de mercúrio, que ele vai subindo conforme a temperatura vai alcançando, ok? Então vou apagar isso aqui para a gente só comparar as escalas. Então se você quer comparar, transformar de uma para outra, você vai pegar a marcação de uma delas, vamos imaginar que você sabe que é na escala Celsius. Vou colocar só o C ou θc, como você preferir, e aqui você vai ter o θf, ok? E aqui você vai ter o θk, ou seja, θ significa temperatura, tá bom? Se você lembrar da proporção do teorema de Thales, você vai fazer proporcional, ó. Esse segmento aqui dividido por esse terá que ser igual a esse segmento aqui dividido por esse. Esse segmento aqui dividido por esse e assim sucessivamente. Então você vai dizer que, como que eu vou medir essa distância daqui até aqui? Aqui nós já sabemos que é 0 graus Celsius e aqui 100. Aqui é 32 graus Fahrenheit e aqui é 212. Aqui 373 Kelvin e aqui 273 Kelvin. Então o que você vai fazer nesse caso? Você vai pegar θc menos 0 para você poder descobrir essa distância daqui até aqui, dividido por essa distância daqui até aqui, 100 menos 0, igual a quem? Mesma coisa, o pequenininho dividido pelo grandão. θf menos 32 divididos por 212 menos 32, igual a quem? A θk
menos 273 divididos por 373 menos 273. Professor, eu posso simplificar esse denominador? Pode. Então você vai ter o seguinte, ó, θc ou θ Celsius sobre 100 igual a θf menos 32 sobre 180 igual a θk menos 273 sobre 100 também. Logo de cara você vai poder cortar um zero de cada um deles e dividir tudo por 2, chegando à conclusão que θ Celsius sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9, que é igual a θk menos 273 sobre 5. Percebam, enquanto a escala Celsius foi dividida em 100 unidades entre o ponto de fusão e ebulição da água, a escala graus Fahrenheit foi 180 e a escala Kelvin também está em 100, o que facilita agora a gente fazer a conversão de uma escala para outra. Ok? Então vamos pensar o seguinte, se até aqui a gente compreendeu, nós podemos pensar da seguinte maneira. Vou apagar aqui e vou colocar um exemplo. Exemplo. Uma pessoa, ao dar entrada ou dá entrada uma pessoa dá entrada em um hospital e é informada que sua temperatura mede 104 graus. Ponto. Determine letra A. Em qual escala foi medida a temperatura? Letra B. A pessoa, vamos colocar assim, essa pessoa está com febre? Determine se essa pessoa, acho que ficaria melhor, se essa pessoa está com febre. Ponto. Então agora vamos pensar o seguinte, gente. Se você tem que 104 graus apenas, para um pouquinho. O ponto de ebulição da água na escala Celsius é 100 graus Celsius. Se uma pessoa dissesse para ti, eu estou com a temperatura de 104 graus, você ia imaginar que fosse graus Celsius? Não, porque a água do corpo já teria evaporado, já era vapor. Então, não pode ser. Bom, 104 graus não pode ser Kelvin, porque Kelvin não é medido em grau. Então, a única unidade de temperatura, a única unidade de medida para esse caso é graus Fahrenheit. Então, ela foi medida em Fahrenheit, ok? Fahrenheit. Beleza? Essa é a tua medida de temperatura, graus Fahrenheit. Então, eu já sei que é 104 graus Fahrenheit. Fahrenheit, como você queira pronunciar.
Essa pessoa agora está com febre ou não? Puxa, como é que eu vou saber se está com febre? Nós sabemos que na escala Celsius, uma pessoa com 37 graus, acima de 37 graus ali, próximo de 37, ela já inicia um estado febril. E febre se dá acima dos 38 graus e meio, por aí. Então a gente diz assim, será que ela está com qual temperatura na escala Celsius? Vamos começar. O normal do corpo é 36. Acima estado febril e depois já está com febre. Então já pode ser que está no estado febril ou com febre. Ok? Então vamos transformar para a escala Celsius. Então eu vou pegar aquela equação que nós vimos antes, que era θ Celsius sobre 5 igual a θ Fahrenheit menos 32 sobre 9. O que eu vou substituir? Que o meu 104 fica aqui. Portanto, eu tenho θ Celsius sobre 5 igual a 104 menos 32 sobre 9. O que isso me dá? 72 sobre 9. 72 sobre 9, θ Celsius sobre 5 é igual a 8. θ Celsius é igual a 5 vezes 8. θ Celsius é igual a 40 graus Celsius. Ou seja, essa pessoa está com febre, ela está com 40 graus Celsius. Ok? Então, cuidado quando você está transformando de uma escala para outra, certo? Então, se eu quero, apagando, se eu quero sempre transformar de uma escala para outra, eu vou comparar aquela equaçãozinha que nós montamos antes. Então, eu tenho lá que θ Celsius, sobre 5 é igual a θ Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a θK, que é Kelvin, menos 273 sobre 5. Então eu vou usar essa escala ou essas comparações aqui para poder fazer as transformações. Eu tenho Celsius, quero Kelvin, esqueço isso aqui e comparo essas duas. θC sobre 5 igual a θK menos 93 sobre 5. Corto os 5 e seja feliz. Eu tenho Fahrenheit e quero Kelvin, então esquece esse aqui e compara essas duas. E assim sucessivamente. Beleza? Até aí, cuidado quando você tem transformação na variação da temperatura. O que é variação? Variação de temperatura. Variação de temperatura é quando você tem um ΔT, poderia ser assim, ou ΔT, ou um Δθ, ou Δθ. O que a apostila ou material de vocês traz aí, tá bom? ΔT ou Δθ. O que significa variação de temperatura é que seria ΔT igual TF ou T menos T0. Temperatura final menos a inicial. Ou, para quem tem θ, Δθ igual a θ final, assim, θ menos θ inicial. Também, tanto faz. Mas quando eu quero transformar variações de temperatura, então imagine, em um dia, às 8 da manhã de um dia, foi medida a temperatura de 10 graus Celsius. Às 3 da tarde era 25 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura na escala Fahrenheit? Bom, nesse caso você calcularia a variação de temperatura na escala Celsius. Final 25 menos inicial 10, deu 15, e aí você vai fazer a transformação. Para isso, gente, você vai utilizar o seguinte, variação de temperatura em Celsius sobre 5 tem que ser igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação da temperatura em Kelvin
sobre 5, ok? Então agora você só está utilizando os denominadores dessa comparação que nós temos, certo? Ou dessas proporções que nós encontramos antes. Então, só o denominador. Então, quando nós falamos que a variação da temperatura naquele dia em Celsius foi de 15 graus, Celsius, eu quero saber a variação em Fahrenheit, quero saber a variação em Kelvin. Então, a variação em Fahrenheit seria a variação em Celsius sobre 5 igual a variação em Fahrenheit sobre 9. 20 sobre 5 igual a delta θ F sobre 9. 4 vezes 9 igual a variação da temperatura em Fahrenheit. Variação da temperatura em Fahrenheit igual a 36 graus Fahrenheit. Então significa que lá variou 36 graus Fahrenheit no termômetro. E se fosse em Kelvin? Em Kelvin, variação de temperatura na escala Celsius sobre 5 igual a variação da temperatura na escala Kelvin sobre 5. Cortei os 5. 20 é igual a variação da temperatura na escala Kelvin, ou seja, a variação da temperatura na escala Kelvin é de 20 Kelvin. Então, se aumentar 20 graus Celsius na escala Celsius, aumenta 20 Kelvin na escala Kelvin. Se aumentar 20, desculpa, gente, era 15, né? Por que eu coloquei 20? Perdão. Corrigindo, vamos de novo. E eu não sei porque eu coloquei aqui 20. Aqui era 15. Aqui vai me dar 3. 3 vezes 9, 27. Corrija lá, eu fiz um exemplo e usei outro valor. Você pode ter se perguntado aí, professor, de onde veio aquele 20? Verdade, eu viajei. Então, se eu tenho variação de temperatura em 15 graus Celsius, eu vou ter 15 sobre 5 e aí eu tenho 27. Mesma forma, gente, se a variação fosse 20, seria 36. Se a variação, e assim sucessivamente. Ó, variação da temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura na escala Kelvin sobre 5 também. Então aqui se ficou 15 sobre 5 igual a... Ó, cortei. Vou cortar ali, não preciso mais representar aqui. Variação da temperatura na escala Kelvin. Ou seja, a variação da temperatura na escala Kelvin é de 15 Kelvin. Simples assim. Professor, mas e se eu tenho lá, por exemplo, uma equação termométrica? O que significa equação termométrica? Vamos lá. A equação termométrica ela vem dessas equações que nós já montamos aqui, gente. Então a equação termométrica vem disso. Ó, a equação termométrica. Equação termométrica. Então, essa equação termométrica, ela vem, por exemplo, se você pegasse lá, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Gente, essa equação é aquela que nós tínhamos θC, θF, θK, certo? Então, se eu não colocasse o θ, você está dizendo que a letra C representa isso. Vamos dizer o seguinte, que numa escala marcou C, na outra escala marcou F. Qual é a relação que existe? Qual é a função? Eu quero que você determine a função da escala Celsius em relação a Fahrenheit. Ou Fahrenheit em função de Celsius. Ou Celsius em função de Fahrenheit. Então aí você cuida com o que está sendo falado. Se ele fala assim, ó, determine a equação termométrica de Celsius. Vou colocar assim, de graus Celsius em função de graus Fahrenheit. Então você faz o seguinte, ó, você vai pegar
C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. E eu quero Celsius em função de Fahrenheit. Então eu quero Celsius isolado. Vou pegar o 5 e passar multiplicando. C, ou multiplica cruzado para facilitar, ó. 9C igual a 5 que multiplica F menos 32. Ou seja, 9C é igual a 5F menos 160. Ou seja, C igual a 5F menos 160 sobre 9. Está aqui a minha relação. Então, isso é uma equação termométrica ou função termométrica, é quando um está em função do outro. Se eu perguntei Celsius em função de Fahrenheit, eu isolei o Celsius. Fahrenheit em função de Celsius, eu isolaria o F, que era o Fahrenheit. E assim sucessivamente. Ok? E para fechar o conteúdo, nós temos que lembrar das escalas arbitrárias. O que é uma escala arbitrária? Então, escala arbitrária é aquela que eu quero eu mesmo fazer a minha. Imagine, eu quero fazer a escala Gauss-Márcio. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Escalas arbitrárias. Escalas arbitrárias. Então, você vai pensar da seguinte forma. É quando você vai comparar as escalas que você já conhece com uma escala nova, desconhecida. Então, se você pegar, sei lá, graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin, e agora eu vou fazer a escala Márcio, graus Márcio. E eu vou dizer o seguinte, que aqui eu já sei que é 0, aqui eu sei que é 100, aqui eu sei que é 212, aqui eu sei que é 32, aqui eu sei que é 373 e aqui eu sei que é 273. E vamos imaginar que na minha escala eu coloquei como ponto de fusão 80 graus Márcio. E o ponto de ebulição, eu estou supondo 20 graus Márcio. Ok? E agora eu quero saber qual é a temperatura de 20 graus Celsius na escala Márcio. Então, para poder comparar, gente, você vai fazer a mesma coisa que nós sempre fizemos. Então, aqui se você colocar θC ou C, ou TC, como muitos livros trazem, ó, TF, eu vou usar cada vez uma forma para você ir memorizando, que tem outras formas de ver, ó, TM, que é a temperatura em Márcio. Então, eu vou fazer da mesma forma que antes. Esse menos esse igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32, TK menos 273 divididos por 373 menos 273 igual a TM menos 80 divididos por 20 menos 80. Simplificando, TC sobre 100, TF menos 32 sobre 180, TK menos 273 sobre 100, TM menos 80 divididos por menos 60. Opa, cuidado! Esse sinal de menos não pode ficar aqui embaixo, mas eu posso dividir tudo por 2. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 igual a TK. Tudo isso nós já sabíamos. 273 divididos por 5. E aqui, esse sinal de menos mudou. Ficou 80 menos TM divididos por 3. Ok? E agora você compara com quem você quer. Feita a proporção. Então, quando você tem uma escala arbitrária, não se assusta. Você monta como você fez a conversão das escalas anteriormente. Isso serve para qualquer caso. Ok?
Professor, eu vi alguns exercícios e eles cobram gráficos. Opa, vamos lá. Quando você tem, por exemplo, duas escalas assim, de acordo com o gráfico, a seguir, determine a temperatura de 20 graus Celsius. E aí você tem isso aqui, ó. Você tem assim, graus Celsius e graus M, que era graus Márcio. Agora podia ser graus Zeca. Pronto. Graus Zeca. E aí você tem isso aqui, ó. Imaginem assim. Você tem esse ponto aqui que é 80 e esse ponto aqui que é 60. Então o que você vai fazer agora para poder descobrir quanto que vale 20 graus Celsius? Determine a temperatura de 20 graus Celsius em graus Zeca. Eu esqueci disso. Quanto que vale 20 graus Celsius em graus Zeca? Você vai fazer da mesma coisa. Professor, eu não sei fazer isso. Você pode sair por função do primeiro grau, como você pode construir duas escalas, uma do ladinho da outra. Aqui, aqui, aqui e aqui. Bom, graus Celsius, graus Zeca. Quando for 80 graus Celsius, é 0 graus Zeca. Então, se aqui for 80, aqui tem que ser 0. E quando for 60 graus Zeca, é 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é 60 graus Zeca. E agora você faz C e Z. C menos 0 divididos por 80 menos 0 igual a Z menos 60 divididos por 0 menos 60. C sobre 80 igual a Z menos 60 divididos por menos 60. Cortei esse 0 e esse 0. Dividi por 2 e coloquei o sinal de menos para cima. C sobre 4 igual a 60 menos Z divididos por 3. Agora você tem que 20 graus Celsius, né? Então você vai substituir 20 aqui, ó. 20 divididos por 4 igual a 60 menos Z divididos por 3. 5, o 3 passou multiplicando, igual a 60 menos Z. 15, então o Z passou para cá, igual a 60, que já estava lá, e o 15 passou para lá, menos 15. Então Z é igual a 45 graus Zeca, ok? Beleza, gente? Eu chutei uma escala arbitrária, então dá para ser feito assim também. Ok, gente? Espero ter ajudado. Fiquem bem. Até a próxima.